Evangelho de João 3. Todos encontraram? Evangelho que escreveu João, capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós te somos agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, pelo privilégio de sermos irmãos, mas nós queremos pedir auxílio do Teu Espírito. Nós vivemos momentos desafiadores, que mexe conosco, incomoda a alma. Por isso precisamos de refrigério, de alento, de colo. E o Teu Espírito é aquele que nos agracia com consolo. Por isso que o Teu Espírito venha sobre nós e fale aos nossos corações. Que nós sejamos alcançados nesse lugar, por esse Teu bálsamo que refrigera a alma. Pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Jesus tem uma mensagem central, que é uma mensagem de boas novas. A mensagem de Jesus é uma boa notícia. E que notícia é essa? Notícia de vida eterna, de vida abundante.
E eu queria que você tirasse da sua cabeça um pouco essa relação de vida eterna só pós-morte. Eu queria que você pensasse um pouco dessa vida eterna que está em você, que permanece em você, jorra sim para a vida eterna, mas que ela está com todo aquele que contempla, que crê. Então essa é a mensagem central de Jesus. Por isso que no capítulo 10 desse mesmo evangelho, Jesus vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa palavra abundância, ela traz um sentido de plenitude, completude. É como se Jesus dissesse assim: olha, eu vim para que tenham vida plena. Que vocês se sintam assim, cheios, completos. E isso é sim uma relação com bem-estar. Esse é o conceito de bem-estar da nossa existência, da nossa humanidade. Porque nós precisamos de sentimentos de bem-estar. E esse conceito de bem-estar é uma busca natural humana. Uma busca natural sua, minha. Nós queremos, nós desejamos, nós necessitamos de bem-estar. E aí você traduza como quiser. Você traduz aí esse bem-estar com plenitude. Eu quero me sentir pleno, eu quero me sentir cheio, completo, contente. Porque não tem como ter sentimentos de bem-estar se você sente que falta algo. Você não se sente contente. E é interessante que vocês sabem que toda a filosofia ali do mundo grego, 300 anos antes de Jesus, buscava respostas nesse mundo da espiritualidade, da divindade. Era um mundo teocêntrico. Deus estava no centro das questões. E Aristóteles, que viveu ali, nasceu no ano 384 a.C., ele falando sobre isso, ele identifica, ele via uma íntima relação, um estreitamento entre bem-estar e felicidade. Aristóteles dizia assim, olha, a eudaimonia no grego. Esse desejo por bem-estar é um desejo por felicidade. A felicidade é como a experiência subjetiva do bem-estar. É uma consequência. Você vai ter essa experiência de felicidade quando você se sentir assim pleno. Esse bem-estar que te torna pleno. Aristóteles trabalhava isso aí. E é interessante que a gente vê também Jesus trabalhando essa ideia. E Jesus chama de caminho da boa-ventura. Aristóteles não conseguiu talvez dissecar como Jesus, perceber como Jesus. Porque Jesus ele divide águas em relação a essa busca de felicidade. Porque é um sentimento. E aí Aristóteles diz, olha, é subjetivo, mas tem a experiência vivida. É a base da felicidade, o bem-estar. E essa, como o mundo grego chama de eudaimonia, Jesus diz assim, olha, para você se sentir assim, você tem que perseguir o caminho da boa-ventura. Por isso que, na tradução de João Ferreira de Almeida, no capítulo 5 de Mateus, a palavra ali, ideal, não é felizes, né? A gente gosta muito de felizes, que tem fome e sede de justiça. A palavra ideal é bem-aventurados, porque é um caminho. É como se Jesus dissesse assim, olha, bem-aventurados os que choram. Esse caminho da boa-ventura passa pelo choro. Parece uma contradição. Parece algo que colide. Como pode?
Jesus disse, olha, o caminho da boa-ventura é um caminho onde você vai ter que sentir fome e sede de justiça. Mas isso não provoca mal-estar? Não. Isso me torna completo. Para eu ser completo, eu vou ter que ser alguém que me movo, que choro, que tenho sede. E ele diz mais, ele diz assim, ó, o caminho da boa-ventura é um caminho onde você vai sentir plenitude quando você for injuriado, caluniado, quando vos perseguindo disserem todo o mal contra uma causa. A causa da vida plena, a causa da vida boa, da vida eterna, da vida que vale a pena. Esse é o conceito, não é uma questão de felicidade num ambiente fácil. Não é facilidade, porque a gente pensa que eu sou feliz quando há ausência de dificuldade, de dor, não. Tem a presença muitas vezes da dor. Em tudo somos atribulados. Há perplexidade. E aí Jesus trabalha no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Que ele vai, inclusive, culminando nesse Sermão do Monte, e vai chegar, ó, o caminho da boa-ventura, ele é um caminho de uma porta estreita. É um caminho estreito, apertado. Mas isso não causa mal-estar? Não. Isso me traz plenitude. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Interessante isso. Que conduz essa vida que Jesus se refere quando fala aqui com Nicodemos. E eu acrescentaria o seguinte, porque diz assim que apertada é a porta, estreito o caminho, que conduz à vida. Eu diria assim, a vida que faz sentido. Uma vida que eu vivo e digo assim, poxa, tá difícil, mas vale a pena. Faz sentido. Eu gosto muito quando o Vitor Frankl, ele identifica o sentido como sendo o grande lance da nossa humanidade, para a gente continuar vivendo. Tem uma frase de Vitor Frankl que ele diz, o homem, a mulher, não está em busca de prazer, como disse Freud, não está em busca de poder, como disse Adler. O homem e a mulher estão em busca de sentido. Isso foi uma frase de Vitor Frankl, o pai, o criador da logoterapia, que ele foi ali contemporâneo de Freud, e Freud dizia assim, não, a vida, para valer a pena, tem que ter prazer. Que era a primeira escola de psicoterapia de Viena. A segunda escola, que era Adler, que a primeira era a psicanálise de Freud, a segunda era a psicologia positiva de Adler. Adler dizia assim, não, olha, para você continuar na vida, você tem que ter poder. Eu quero que você guarde bem isso aí no seu coração. Que Adler chega a convencer muita gente, para você ser feliz, você tem que ter poder. O poder te dá controle. Aí, Vitor Frankl diz, não, isso não faz sentido. Porque o que vai fazer a vida ser vida mesmo, é a gente encontrar sentido. E não é um sentido absoluto. Não é isso. É você encontrar sentido no que você está fazendo. Se eu perguntasse assim, o que é que você está fazendo hoje que mais ocupa a sua vida? É uma pergunta. Aí você vai aí identificar. Pode ser uma coisa, pode duas ou três. Aí você faz a pergunta, faz sentido? Não é um sentido. São sentidos. Em coisas. É singular? É sentido. Faz sentido? E você tem que responder com muita maturidade, porque senão você vai fugir da raia. Era isso que Vitor Frankl dizia, olha, a vida plena é a vida que faz sentido. Não é um sentido absoluto, como a religião quer encontrar uma verdade. São verdades. São sentidos.
Mas aí Vitor Franco dizia assim, não tem regra, não tem mapa, não tem lei que comporte, não tem doutrina. Qual é a lei da liberdade? A Bíblia diz que a lei é a lei da liberdade. É você quem se responsabiliza. Eu não tenho como dizer para você. Eu queria que alguém dissesse para mim, e não tem também como alguém dizer para mim. Eu tenho que me responsabilizar. Porque a maioria das angústias, você está sofrendo alguma imposição de algo que está fora. Você está escravo de algumas conclusões alheias. Que é o conceito de escravidão, é você ser manobrado pelo desejo do outro. Você tem que avaliar o seu desejo e você tem que se responsabilizar por ele. Isso é o conceito de liberdade. Liberdade me traz responsabilidade. E eu escolhi esse texto de Nicodemos porque é muito interessante o diálogo de Nicodemos com Jesus. Que o que Nicodemos queria era fugir da responsabilidade. Ele chega para Jesus e ele quer uma regra, uma doutrina, porque ele já está no farisaísmo, na maior comunidade religiosa. É muito interessante esse sentimento de Nicodemos. Ele vê Jesus, ele olha e diz, rapaz, esse é o cara. Aí ele vai ter um diálogo com Jesus. Ele é um fariseu, e não é um simples fariseu, ele é um fariseu que fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de comunidade de juízes, 23 juízes, que tomavam as maiores decisões. Eles eram que deportavam o rei do trono. Então Nicodemos tinha muito poder, tinha status religioso. Abrir mão de status religioso é horrível, porque o status religioso se responsabiliza pela sua vida. Por isso que o Brasil é um país tão religioso, porque a gente tem uma cultura de não querer se responsabilizar. Você chega para uma pessoa, o que é que você é? Eu sou tal coisa. Eu sou... O Brasil, quando eu era jovem, o Brasil era um país onde você chegasse, você é o quê? Católico. É mesmo? Aí você, se você tivesse conhecimento daquilo, você ia ver que a pessoa estava nominalmente assumindo algo que iria se responsabilizar por ele, pela humanidade, porque a religião é uma resposta à nossa humanidade. E aí Nicodemos está todo confortável, e ele vai conversar com Jesus e diz, eu quero garantias, porque se eu sair dessa minha religião, eu preciso de garantias nessa. Eu não posso sem garantia. E a primeira coisa que ele faz é dizer para Jesus, eu identifico que você é de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida. Por isso. Ele traz a lógica do conforto religioso dele. Jesus diz, não é por aí. O que vai acontecer é que você vai ter que ter uma expansão de pensamento aí. Você vai ter que nascer de novo. É a expressão que Jesus usa. E aí ele diz, como é esse negócio aí? Ele quer que Jesus traga uma cartilha como ele tinha. Porque o fariseu, ele tinha lei para todos os dias do ano. Vocês sabem dessa, né? Ele estava todo garantido. E quando Jesus vai dizer para ele, rapaz, eu vou te dar o mapa. O mapa é assim, Está aí no versículo... O vento sopra, você ouve a sua voz. Está vendo o versículo 8 aí? Eu vou te dizer como é, Nicodemos. O vento sopra, onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Esse é o mapa que eu te dou. E eu acho que aqui é onde nós devemos nos desafiar. Eu acho que é muito importante, para eu cuidar do meu bem-estar humano, esse bem-estar que é tão inerente de quem eu sou, eu vou precisar ter essa coragem aqui. Talvez, porque Nicodemos, é interessante, Nicodemos tem toda uma tradição a respeito dele, escrita, inclusive ele escreveu, existe o Evangelho de Atos de Pilatos, que é um evangelho de Nicodemos. Nicodemos só é mencionado na Bíblia 3 vezes. É nesse texto, quando ele vai defender
ele não quer estar com Jesus, mas ele está defendendo Jesus. E aí o Sinédrio vai falar algumas coisas e diz, não, olha, ele começa a conciliar, e a terceira vez é depois Jesus morre. Ele vai junto com José de Arimateia, diz a Bíblia, e ele auxilia no sepultamento de Jesus. Agora vejam bem aqui um negócio. Nicodemo se privou de Jesus. Nicodemo se privou de Jesus. Ele não andou com Jesus. Ele esteve com Jesus escondido. Mas qual era o problema? É que ele tinha um status. Que a religião, ela tem essa capacidade de me dar status. Eu tenho que me encaixar na religião evangélica para eu poder ter status. Seja qual for a religião. E isso traz poder. Que eu quero ou não, que você quer ou não. Entendeu? As pessoas se orgulham da sua religião. Não tem nada a ver com caminhada desse caminho da boa-ventura, que Jesus está nele. E aí eu queria só pegar uma coisa aqui, que me auxilia a eu não me perder. Porque tem duas coisas, quando eu penso em bem-estar, que vem logo sobre mim. Uma é o encantamento. O bem-estar, ele traz encantamentos. E traz coisas que são ilusões. Então, existe a desilusão, quando você tem que travar realmente uma busca por aquilo que talvez fosse fantasioso na sua vida, e tem o desencantamento. A desilusão você até consegue por ali com muita dor se livrar dela. Agora o desencantamento, você deu um exemplo, Judas. Judas é o maior exemplo. Judas tinha um projeto religioso. Ele não abria do projeto dele, ele anda com Jesus, mas chega a um ponto que ele diz assim, rapaz, eu não estou só desiludido, eu me desencantei. Eu me desencantei. E ele vende Jesus, ele traz Jesus, depois vai e se mata. Eu não tenho mais encantamento. Então, para que eu não seja surpreendido por desencantamento, porque eu morro de medo, porque eu vivo na religião, Jesus fala uma coisa aqui para Nicodemos que eu acho que eu tenho que aprender. Porque Jesus, é como se Jesus dissesse assim, Nicodemos, você quer experimentar a vida mesmo? Quer continuar? Porque você é um cara sério. Você quer trilhar o caminho da verdadeira vida? Que eu sinto muito, não se vive de qualquer jeito. A Bíblia diz, qual é o homem, Lucas capítulo 14, qual é a mulher que indo construir uma torre não se assenta primeiro. Eu não posso acordar e sair feito um doido de qualquer jeito. Eu tenho que pesar, medir aquilo que importa, o que está importando, o que está tomando meu tempo. E aí é como se Jesus dissesse assim, quer permanecer no caminho da boa-ventura, sem você se decepcionar, se desiludir? Aí Nicodemos fica todo alegre. Aí Jesus diz, olha, infelizmente não tem mapa. Eu não vou poder te dar uma doutrina para tu sair da tua e cair na minha. Eu não vou poder te dar uma lei. O que eu posso dizer para ti é o seguinte, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que quer nascer nessa vida plena. Aí a primeira coisa que eu vejo aqui tem a ver com essa ideia. Porque eu pensei muito em começar falando dos nossos sonhos, mas ia ficar muito esticado. Eu pensei, não, o próximo culto é ceia. Eu vou falar desse texto em relação aos sonhos, dos nossos sonhos. Esses nossos desejos. Mas eu queria me deter a essa coisa que Jesus teve uma preocupação de dizer assim, Nicodemos, rapaz, você precisa ter algo diante de você, um saber. E que saber é esse? É que você não pode querer algo que te leva a uma vida como quem quer chegar em algum lugar. Tu já está com algo pré-estabelecido na tua cabeça. Tu já está cheio de convicções. Porque saiba que não é um lugar onde você vai chegar.
Que a primeira coisa que eu tenho que botar na minha cabeça, eu quero uma vida plena, ou o que vai pegar não é o lugar que eu vou chegar, porque é uma travessia. A vida é uma travessia. E nessa travessia, o mais importante não é a segurança que vai me acontecer, que eu vou me apossar. O mais importante é como eu enxergo a partir daquilo que vai me acontecer. Não é o que vai me acontecer que eu estou seguro ou que me traz segurança, não. É como é que eu vou me comportar depois que isso me acontecer, como é que eu enxergo. Porque eu posso sofrer uma coisa, você sofrer a mesma coisa, você continua andando e eu me desgraço. Porque é uma questão como eu vou me comportar, como eu vou enxergar. Então o versículo 8 é como se Jesus dissesse assim, ó, não se preocupe em mapa para você chegar em algum lugar. Se preocupe como é que você vai lidar com as contingências da vida, porque a vida traz contingências, sabia? Traz surpresas. E são boas surpresas e às vezes surpresas que nos desmontam, que nos ferem. Tem um texto bíblico que eu gosto muito. É quando Moisés se desespera, que ele vai receber orientação de Deus, as tábuas. Deus fala ali como quem fala um amigo, quando ele desce do monte, o povo está adorando um bezerro, meu Deus. Quando ele sobe ao monte, o povo está ali, todo ordenado. Quando ele vem com aquilo que ele acha que é o fundamento, o que há de mais importante, que ele olha, está a comunidade adorando um bezerro de ouro. E Deus ficou triste, diz o texto. E Moisés estava com a promessa, o povo estava com a promessa. Qual era a promessa? Chegar na terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel. Tinha um destino. E Deus chega para Moisés e diz assim, Moisés, olha, eu não vou mais com o povo. Eu vou continuar mantendo o que eu disse. Vocês vão chegar na terra prometida, vai ser muito bom. Na terra que mana leite e mel. Mas eu não vou. É o capítulo 33 do Êxodo. Mas aí no versículo 15, Moisés vai dizer para Deus, é mesmo, pois deixa eu te dizer uma coisa. Se a tua presença não for conosco, nós não subiremos desse lugar. Não é o lugar que nós vamos chegar. É a capacidade de nós enxergarmos aquilo que faz sentido. E o que faz sentido ele vai dizer, não é a tua presença que nos torna diferente de todo o resto dos povos. Então o que você vai ter que enxergar é o que é que faz diferença aí na sua vida. O que eu tenho que enxergar é o que faz diferença na minha vida. Não é eu mirar um lugar e eu vou chegar ali. Não, você vai se frustrar. Porque tem muita gente que alcançou o topo e depois pediu para morrer. Isso acontece em muitos lugares, principalmente naqueles lugares onde as pessoas vivem muito bem. Que, ironicamente, a maior taxa de suicídio não são nos lugares de muita dificuldade. São em lugares, não é na África, é na Europa mesmo. Então eu vou ter que dar uma olhada como olhou Asaf. Porque Asaf, ele dá uma olhada e ele diz, não, vai ter que ser o meu olhar. Eu não posso atravessar o meu olhar. E o Salmo 84, os filhos de Coré vão dizer assim, ó, o pardal tem lugar. Andorinha também. O pardal encontrou casa, andorinha indo para cima, mas eu estou em busca de altares. E essa linguagem é uma linguagem muito interessante, porque os altares eram lugares de experiência com Deus. Jacó, onde tinha uma experiência com Deus, botava ali um altar, fosse uma pedra, fosse o que for. O que o Salmo 84, os filhos de Coré estão dizendo é o seguinte, olha, o que vai fazer sentido não é o lugar que eu vou chegar, que eu vou encontrar ou como morada, é a minha capacidade de construir altares. Porque isso vai fazendo sentido. Isso vai, talvez, desvendando a minha humanidade. Tem uma segunda coisa aqui, que está aí no versículo 12. Porque ele vai dizer assim, ó,
Ele está falando e Nicodemos está querendo algo sobrenatural, algo que seja mais poderoso, porque a gente gosta disso, né? A religião gosta disso. Ele vem da comunidade farisaica, um lugar de muitos estrondos, de convicções estrondosas. Aí Jesus diz assim para ele, ó, Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, se tratando de coisas terrenas, não credes, como é que você vai querer crer se eu vos falar das celestiais? É como se Jesus estivesse dizendo, ó, nessa travessia eu vou ter que enxergar, você vai ter que enxergar com humanidade. Não é você querer ter olhos divinos, não, baixe um pouco a bola. É terra. Eu quero falar de pó. Eu quero falar de Adamá, porque a palavra no Antigo Testamento, a primeira vez que a palavra pó em relação à nossa humanidade aparece, que é Adamá. Lembram o capítulo 5 do Gênesis? Depois de Deus ter criado todas as coisas, diz que ele fez o homem e a mulher e os chamou Adamá, que ele está dizendo é terra, é pó, é fragilidade. É como se ele dissesse assim, Nicodemos, você vai enxergar esse caminho, a beleza vai estar na simplicidade. Vai estar naquilo que é despretensioso, que vai estar no teu cotidiano, que você vai poder decidir. Porque tem gente querendo ver anjos. Isso não vai dar certo. Porque é mais garantido, né? Mas não dá certo. É como o vento mesmo, que sopra. E aí Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, ó, Nicodemos, você vai ter que abrir mão desse poder. Você vai ter que abrir mão do status. Vai ter que abrir mão. Porque para Nicodemos era muito difícil Jesus dizer isso. É como se Nicodemos dissesse, eu vou sair lá da minha comunidade sem nenhuma garantia de um poder, de algo que vai me dar um status ainda maior. Jesus, não, você vai ter que abrir mão. Se tratando das coisas terrenas, eu quero falar das coisas terrenas. Eu quero falar daquilo que tem a ver com a sua humanidade, com a sua liberdade. Porque religioso gosta de poder, não é não? Ou não? Por isso que religioso gosta de monte. Que essa coisa de o monte traz essa ideia lá que a gente busca poder. Aí Jesus vai dizer, não, olha, a coisa é de construir a vida plena, a vida boa, essa vida contente. É um reino que você cria dentro de você e que esse reino é comparado a um grão de mostarda, que é o menor dos grãos. Esse bem-estar começa naquilo que é pequeno, é dentro de você. Quando disseram, ó, houve um estrondo acolá de um reino de Deus que está aqui acolá, não acrediteis, é dentro de você. E como é esse processo? É a partir daquilo que alguém olha e diz, rapaz, daí desse mato não sai com ele. Que o apóstolo Paulo vai dizer assim, muitos vão dizer assim, isso é loucura. Por que o capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, vocês sabem que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, onde existia um espírito de grandeza ali no povo. E é plantada a igreja, e a turma queria que a igreja fosse poderosa, que fosse nobre. Aí Paulo escreve a carta, a primeira carta que não foi aceita, por isso que ele escreve uma segunda, carta aos Coríntios, e nessa primeira ele já começa dizendo assim, ó, a coisa vai acontecer naquilo que é pequeno, que é simples. Deus escolheu as coisas fracas. E Paulo tem uma preocupação, é loucura. No mesmo capítulo, é loucura para os que se perdem. Mas para aquele que busca essa compreensão dessa vida plena, ele vai perceber que é o poder de Deus, está na fragilidade. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu aqueles que não são. Quem é que vai conseguir? É o ligeiro? Não, não é do ligeiro o prêmio, nem do valente a vitória, nem do entendido o favor, nem tampouco do sábio o pão. Não, nessa questão da nossa humanidade, do nosso bem-estar humano, a coisa é diferente.
Muito diferente. E eu acho que é um desafio para a gente, viu? Já falei aqui, o mundo antigo tinha um conceito de felicidade completamente diferente do nosso conceito. Se era difícil para Nicodemos, imagine para a gente. Vocês lembram que eu já falei aqui? Onde era que se baseava no mundo antigo, no mundo da navegação, dos navegadores, o conceito de felicidade, eles apoiavam em 4 bases, 4 pressupostos. Que é como é que eu lido com o desejo, com o prazer, com a razão e com o sofrimento. Aí eles dizem, olha, uma pessoa feliz é aquela que nem tudo que deseja tem. Se no mundo antigo, aquela que não se deixa levar pelos prazeres, que tem controle, que não tem uma mente tola e que enfrenta o sofrimento. Ironicamente, há um contraste, porque no mundo pós-moderno, feliz é o que tem tudo que deseja. Isso mata a nossa humanidade, isso vai provocar danos, mal-estar. Porque o conceito é ainda montado nos 4 pressupostos. Eu tenho que ter tudo que eu desejo, me lançar em todos os prazeres, ter uma mente tola, porque, puxa vida, só um tolo, eu não vou entrar nem nesse detalhe. Primeiro que está sendo filmado e eu não quero, minha vida já está muito difícil, eu não quero estar sendo criticado. Eu prefiro me acovardar. Mas a gente vive num mundo de mente tola. A turma quer justificar com uma razão tola coisas básicas. O que há de mais básico? Fome. Fome. Porque fome é pecado. Eu não acho alcoolismo pecado. Alcoolismo é dificuldade. O cara está com uma dificuldade. Agora, fome é pecado. E aí a gente justifica. Entendeu? Num país de desalentados, de pessoas que já desistiram de procurar emprego, você vê todo mundo dizendo assim, rapaz, emprego tenha sobrando. É mesmo, né? Isso é mente tola. E outra, para ser feliz tem que fugir do sofrimento. Completamente diferente do mundo antigo. Do mundo dos navegadores, que acreditavam que se você se superasse muito, você ia cair num abismo. Tinha que navegar com cuidado. E aí o que Jesus está dizendo para Nicodemos é isso, se contenha. Se para lá era complicado, imagine hoje. Como é que eu vou compreender isso aqui? Num mundo de poder, de status, as pessoas são pelo que têm. Eu preciso ter para ser, e aí é onde mora meu bem-estar, e aí eu vou me perder. Porque nessa travessia virão os enganos. Porque ele encerra dizendo uma coisa, eu vou encerrar, que ele diz assim, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, que é o versículo 14, assim importa que o Filho do Homem se levante, para que exista vida abundante, ele vai dizer. Assim como foi levantado. E essa figura é uma figura assustadora. Porque o povo, no Êxodo, sai do Egito e chega no lugar dessa travessia até Canaã, que serpentes venenosas começam a picar o povo. E o povo começa a morrer. Deus orientou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, e aquele que fosse picado olharia para a serpente de bronze e seria livre daquele veneno. Aí ele diz, Jesus é essa serpente de bronze, que quando você estiver na travessia, no caminho, vão aparecer os enganos, porque a serpente é, tipologicamente, uma representação do engano. Eu vou na minha travessia e vem um engano, um encantamento. E aí eu vou ter que ter a maturidade de olhar para Jesus. Jesus vai me dar uma lente. Ele vai me dar uma compreensão. Por isso que Jesus é a minha salvação. Para quem não crê, isso é loucura, é mesmice. Eu dou uma olhada, o meu valor vai estar no meu olhar para Jesus. Por isso que eu falei de Asaf no começo, essa coisa do olhar, né? O Salmo 73, Asaf vai dizer assim, rapaz, o Senhor é bom, a vida é boa, para quem tem um olhar bom, porque
Quase que os meus pés resvalavam, quase que eu caía no abismo, quase que eu me perdia, porque eu estava com o olhar no lugar errado. Olhando para os poderosos, para uma turma que nem adoecer, adoece, ele diz no Salmo. Que causa encantamento, que é bom demais. Não, menos. Porque geralmente, né, a gente tem algumas representações dessa coisa, dessa sagacidade. Né? Vem sempre com essa coisa da dúvida. Se... Não foi assim a tentação de Jesus? Mostra o poder aí, rapaz. Se tu és filho de Deus, mostra o poder. Transforma a pedra em pão, dá um pulo do pináculo do templo. Faz isso aí. E aí nessa travessia você vai ter que discernir tudo isso aí. E como é que eu vou discernir? Olhando para Jesus. Assim como a serpente foi levantada. Eu dou uma olhadinha e vejo. Onde é que está o valor? Onde é que está o sentimento? Onde é que está o sentido? Então eu quero orar. Porque a gente vive um tempo que a gente precisa discernir a nossa vida, sabe? Eu, pelo menos, eu tenho muita necessidade. Muita. Porque é complicada. Às vezes a gente complica. São muitos desafios. E aí eu vou precisar de muita maturidade na minha liberdade para eu continuar nessa travessia. Porque eu não posso me estribar no que eu já conquistei até aqui. Por isso que Guimarães Rosa nos traz um verdadeiro prêmio, quando ele diz assim, ó, a coisa, a vida, o que importa não está na saída, nem na chegada, é na travessia, como eu atravesso. Porque o que eu conquistei até aqui, meu discernimento, eu não posso baixar a guarda, eu não posso descansar nas minhas vitórias. Aí minha oração vai ser essa: Deus, me ajuda. Eu estava conversando com a Carol, interessante, porque eu vou pedir para a Carol vir agora, antes de eu encerrar, ler. Porque eu estava falando para a Carol que ia pregar nesse texto, a simplicidade, o que eu estava falando, e aí a Carol estava com a poesia, um livro, né, poético. Eu achei muita coincidência. E quando ela leu, me deu um nó na garganta. E ela ainda foi perguntar o que era que eu achava, eu ia chorando. E aí eu queria, Carol, vem aqui, por favor. Porque se você perguntar assim, por onde é que eu começo? Pela simplicidade da sua vida. Não tenha medo, não. A Bíblia diz que Deus não te deu espírito de medo nem de covardia. Vá na simplicidade. Vá na simplicidade. Eu vou mostrar um pouco, falando um pouco, porque quando ele fala dessa questão da construção da vida, ele começa naquilo que é pequeno, né? Porque o que me motivou a criar esse livro foi a leitura de algumas biografias, né? De grandes pessoas aí. Como é aqui, amigo? Isso. Assim? Assim? Fazendo a leitura da biografia de alguns grandes nomes, né, que a gente escuta aí na história da humanidade, da música, enfim. Beethoven, Mozart, aí Clarice Lispector, um monte de nomes aí, né? Santos Dumont, alguns livros, inclusive o Júnior, a gente leu juntos e a gente chorava sempre porque ele trazia justamente o início de tudo, daquela pessoa que hoje a gente conhece grande, mas que foi criança um dia. E aí, diante da emoção, me veio aquele desejo. Gente, eu queria tanto que isso chegasse a mais pessoas, que as pessoas pudessem entrar em contato com aquilo. E aí veio a ideia de mais um livro onde que vai misturar a ficção e a realidade, mas que vai trazer essas historinhas que começam mesmo no pequeno, para você entender que seus sonhos, eles são possíveis sim, porque sonho nenhum nasceu gigantesco. Todos esses que a gente viu, né, chegarem onde chegaram, assim, uma das histórias mais lindas, que foi aquela que até o Pedro trouxe aqui, que é da Katherine Johnson, né, que foi a
como é o nome? A computadora da NASA, que era uma mulher negra e não podia nem sequer usar o banheiro que os brancos usavam. E se não fossem os cálculos das trajetórias matemáticas dela, o homem não teria chegado à Lua. Assim, é claro que é uma equipe gigantesca, não é somente ela, mas ela foi necessária. Então, graças ao que ela fez, essa coisa da segregação começou a ter fim nos Estados Unidos. Enfim, mas não é o trecho que eu vou ler. O trecho que eu vou ler tem a ver com a história da vida de Santos Dumont. E aí a personagem do livro, que se chama Ana, vai contracenar com diversas personalidades, dentre elas de Santos Dumont, né? Quando Santos Dumont regressou, muitos iam às ruas para vê-lo passear. Era um Peugeot muito lindo, todos a admirar. Perdão, gente, só um comentário. Ele viajou para a França, tinha paixão por carros, ele que trouxe o primeiro carro com motor para o Brasil, porque ele queria conseguir entender um pouco daquela mecânica para fazer isso com aviões, entendeu? E aí, quando ele volta trazendo o primeiro Peugeot, quando a gente vê esse nome Peugeot, você pensa, uau! Mas aí o Peugeot daquela época, imagina aí, né? Quando Santos Dumont regressou, muitos iam às ruas para vê-lo passear. Era um Peugeot muito lindo, todos a admirar. E Santos Dumont repetia, imagina quando eu estiver a voar? Somente os olhos de Ana não conseguiram brilhar. É que o carro de sucesso andava bem devagar. Foi o jeito a menina perguntar, amigo, por que você não corre um pouco mais? Quantos quilômetros por hora esse carro faz? E Santos Dumont respondeu com uma vaidade visível, 16 quilômetros por hora, não é incrível? Desculpe, Santos Dumont, no meu tempo é outro nível. Tenho amigos ciclistas que mesmo sem combustível alcançam velocidade muito mais plausível. Ana comentou assim a chorar de tanto rir. E Santos Dumont relembrou que o tempo era outro ali. A menina se desculpou e decidiu ver o amigo sonhar. Mecânica aqui, mecânica acolá. Santos Dumont não sabia parar. Ainda bem, porque alguns anos após o carro divertido, veio o primeiro voo dirigido. Ainda era num balão, mas Santos Dumont tinha a direção. E 5 anos depois, o primeiro avião. Ana, apresento-lhe o sonho que eu sempre quis. Vou chamá-lo de 14 bis. 14 bis ganhou o céu e voou por 7 segundos. 60 metros percorridos, aplaudidos pelo mundo, a uma altura de 2 metros, vinda de um sonho profundo. Ana foi ao encontro do amigo emocionada. Desculpa se no início eu vi um voo de nada. Santos Dumont abraçou a menininha. Nunca desfaça de uma coisa só por parecer coisinha. Tudo que é diferente do que se costuma ver vai ser estranho a quem não quer conhecer. E Ana completou a lição. Pouco importa a altitude do primeiro avião. Meu amigo passarinho, seus pés saíram do chão. E hoje os homens ultrapassam as nuvens de algodão. É porque o livro, gente, ele passa por diversos tempos. Ela é do século XXI e sai viajando no tempo. E obviamente que quando ela chega no século passado, ela vai achar estranho as invenções que hoje em dia já estão ultrapassadas. Ui, perdão. Pois nós vamos orar. E porque eu achei muito interessante, eu não sei se você sentiu o que eu senti, mas imagine que a partir de um pequeno sonho, um sonho grande, mas a partir de algo tão pequeno, de um voo de 2 metros de altura, 6 segundos, 7 segundos, olha o que nós temos hoje. Então você pode até ter ficado assustado pelo que foi falado aqui, mas vai ser como um grão que você vai lançar na sua travessia. Um grão. E esse grão, ele vai florescer, como diz no capítulo do Evangelho de Mateus. Ele vai florescer, ele vai se tornar maior do que as hortaliças e vai se fazer árvore. E vão atrair. Então quero orar por você, para que você saia daqui destemido, destemida, sabendo que nessa travessia você não está só. E o que faz todo sentido é essa presença de Jesus na sua vida. E sempre que você precisar, você vai poder olhar para Ele. Sempre que você precisar de livramento, de salvação, você vai ter esse Jesus. Tá bom? Pai, nós te somos gratos por essa vida abundante, essa vida plena, que não é ausência de dificuldade, que não são garantias tolas,
mas que nos traz bem-estar diante do desafio, das contingências da vida, que nos faz enxergar sentido. Nós te agradecemos por isso. Te peço por cada pessoa aqui, por toda a nossa comunidade, por aqueles que nos acompanham através dessa transmissão, que tu alcance a vida de cada um deles, Senhor, para a glória do teu nome e edificação das nossas vidas, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém.